Gostaria inicialmente de agradecer ao Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville pela oportunidade e também um desafio que me deram, porque é muito difícil a gente falar sobre a gente mesmo. Mas hoje aqui eu estou para fazer um breve relato das minhas atividades pessoais e profissionais ao longo dos meus 54 anos de profissão. O meu nome é Luiz Roberto Nunes Glavan. Nasci em 27 de julho de 1943. Sou filho de José Soares Glavan, comerciante de Florianópolis, e Luci Nunes Glavan, do lar, também de Florianópolis. Fiz o curso primário na escola particular Jurema Cavalazzi, o curso ginasial no Colégio Catarinense, também em Florianópolis, o curso científico no Colégio Estadual Dias Velho e a faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina. Após entrar na faculdade, eu cursei 2 anos de engenharia mecânica, o único curso de engenharia existente na Universidade Federal de Santa Catarina. No segundo ano, a universidade fez um convênio com a Celesc como patrocinadora e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como fornecedora de professores para a implantação do curso de Engenharia Elétrica. Esse convênio durou por 2 anos, ou pelas 2 primeiras turmas da universidade, e eu pertenci a essa primeira turma. Então eu migrei para o curso de Engenharia Elétrica e cursei em 1967, me formei como engenheiro eletricista. Imediatamente após a minha formatura, em dezembro de 67, a Celesc me contratou para exercer minhas atividades profissionais na então criada Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. A Celesc é uma empresa formada por absorção pelo Estado, pelo governo, de diversas empresas existentes em Santa Catarina. Entre elas, a Elfa de Florianópolis, a Força e Luz de Blumenau, a Força e Luz de Lages e a empresa de Joinville também. A união dessas empresas formava um grupo que tinha normas, que tinham procedimentos e atividades totalmente diversas, cada uma isoladamente. E coube a Celesc a padronizar esses trabalhos. Assim, nós entramos na Celesc com esse objetivo. Fiz um pequeno estágio de aprimoramento nas agências de Florianópolis, antiga Elfa, e na agência de Lages. Posteriormente, vim para Joinville, onde me estabeleci. Aqui em Joinville, tínhamos a empresa anterior à Celesc, né? Ela trabalhava com energia elétrica e telefonia, chamado Empresul. E nós começamos a desenvolver um trabalho de padronização, primeiramente na área de projeto, que era a primeira área que eu atuei em Joinville, e posteriormente na área de materiais e também na área de montagens, tentando unificar os padrões no estado de Santa Catarina.
Então, além de trabalhar em Joinville, fazíamos diversas reuniões pelos estados com outras regionais da Celesc, onde trocávamos ideias e buscando a melhor padronização para a Celesc. Esse trabalho eu desenvolvi aqui na Celesc por 6 anos. Em Joinville, um dos principais trabalhos desenvolvidos foi a mudança da tensão ou voltagem do sistema de distribuição da Celesc de 220 volts com neutro isolado, ou chamado 220 volts seco, onde a alimentação era bifásica ou trifásica, não havia neutro, para a tensão de 380 volts, 220, que até hoje permanece. Na rede primária, a tensão em Joinville era de 6,6 volts, 6,6 mil volts. E nós mudamos essa tensão para 13.200 volts, que até hoje também ainda permanece. Na alimentação das subestações, eram feitas na tensão de 34,5 kV, ou 34.500 mil volts. E nós padronizamos para 69 mil volts. Então, esse trabalho foi desenvolvido. Hoje, a alimentação já não é mais de 69 mil volts, mas de 138 e 220 mil volts atualmente. Na época, o chamado setor Joinville, ou a região oriunda da Impressul, ia desde da Armação até Canoinhas. E no sentido sul, ia até Itopava, em Blumenau, e Pomerode. Então, essa era a região de atuação da então Celesc Setor Joinville, ou oriundas da Impressul. Após 6 anos, eu me afastei da Celesc para me dedicar a uma empresa que eu havia criado, chamado Proel Projetos Elétricos e Assessoria Limitada. Essa empresa aproveitou a oportunidade do chamado Milagre Brasileiro, onde houve um grande desenvolvimento das indústrias, com ampliações, fábricas novas, em todas as áreas das indústrias e empresas. E também o início da verticalização de Joinville. Então, eu montei essa empresa para desenvolver projetos industriais elétricos e projetos de edifícios, principalmente. E operei nessa empresa. Juntamente com essa empresa, eu também fui trabalhar numa empresa chamada Hotel, Organização Técnica e Comercial S.A. Essa empresa executava obras, pequenas obras de eletricidade, e a minha entrada lá, nós partimos para obras elétricas de maior porte, como indústrias e grandes comércios e edifícios. Então, como eu fiquei como responsável técnico por essa empresa. Em 1975, eu criei um departamento na empresa chamada Tupi Keller S.A., uma empresa de eletrificação, de construção de rede de distribuição. A Tupi Keller S.A. era uma empresa formada pela Keller Técnica, que obtinha 50% das ações,
e a Fundição Tupi com outros 50% das ações. Era uma empresa construtora, tá, que herdou a tecnologia da Keller Técnica e o empreendimento da Fundição Tupi. Nessa empresa eu criei o departamento de eletrificação e fechamos um contrato com a recém-criada ERUSC, Eletrificação Rural de Santa Catarina, empresa que estava desenvolvendo o maior projeto de eletrificação rural já feito no país, juntamente com o Ministério da Agricultura e o Banco Mundial, que financiava essas obras. O objetivo era levar energia ao campo. Operamos no oeste de Santa Catarina e outras regiões, principalmente na área de eletrificação rural. Essa eletrificação rural tinha uma padronização própria e era vinculado não à Celesc, mas sim a cooperativas de eletrificação rural. Em 1976, a Fundição Tupi absorveu a parte da Keller Técnica e passou-se a chamar Construtora Tupi S.A. Em 1978, a Construtora Tupi resolveu desativar, entre outras empresas, a Construtora Tupi. Dessa desativação, alguns sócios, alguns funcionários indenizados da Construtora Tupi na área de eletrificação se juntaram e criaram uma empresa chamada Engeco Projetos e Construções S.A. Essa empresa era formada por diversos associados, tendo eu a parcela de 10% das cotas dessa empresa. E também era o responsável técnico por essa empresa. Nesse período, fizemos um contrato com a Celesc para desenvolver também obras na área de distribuição rural e urbana nas regiões norte do estado de Santa Catarina, nas regiões do Vale do Itajaí e nas regiões do oeste, nas regionais principalmente de Concórdia e Joaçaba. Em 1983, houve uma fusão dentro da Engeco e 3 dos sócios, inclusive eu, adquirimos a parte dos demais e criamos a Engeco Projetos e Construções Limitada, onde absorvemos a parte operacional da Engeco S.A. E a Engeco S.A. ficou com outras propriedades da empresa. Nesse período, ampliamos os serviços de eletricidade para o Paraná, no chamado Clique Rural. Clique Rural era um programa também avançado de eletrificação rural ou de eletrificação do campo, desenvolvido em todo o estado do Paraná. Operamos na região de Ponta Grossa e também na região de Curitiba. Posteriormente, ampliamos para a empresa, para a construção urbanas de distribuição na área de Curitiba. Ampliamos também o contrato para o Rio Grande do Sul, operando também na área de eletrificação rural na região de Ponta Grossa.
Na Celesc ainda, passamos a trabalhar com manutenção de rede de distribuição, corte e religação de consumidores, ligação nova de consumidores e também na manutenção e ampliação da iluminação pública de Joinville. A Ingeco operou até 2014, quando foi vendida para a Ambiental S.A., o qual fiquei como consultor por 6 anos, transferindo a minha experiência todos esses anos na Ingeco e, além disso, colaborando com o funcionamento da empresa. Após 6 anos, me afastei definitivamente da empresa. Isto era um breve histórico da minha vida profissional como engenheiro e como empresário. Também eu tenho uma atividade desenvolvida na Universidade do Estado de Santa Catarina. Em 1969, um dos meus professores, o qual na Universidade Federal de Santa Catarina eu tinha sido monitor por 2 anos, me indicou para substituí-lo na recém-criada FEG, Faculdade de Engenharia de Joinville, localizada no Colégio Estadual Celso Ramos. Comecei a lecionar em 1969 e lecionei por 31 anos. Do Colégio Celso Ramos, nós mudamos para a Otto Bem, e da Otto Bem mudamos para o campus universitário, onde até hoje se encontra a antiga FEG. A FEG foi absorvida pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e passou a chamar Centro Tecnológico de Joinville, da Universidade Estadual de Santa Catarina. Participei nesse período da criação dos cursos de engenharia mecânica plena. Plena por quê? Porque anteriormente o que havia em Joinville era a engenharia de operações, de 3 anos de duração. E também a engenharia metalúrgica, também com 3 anos de duração, também de operação. Então, lecionei no curso de engenharia de operação mecânica, lecionei na engenharia metalúrgica de operação, na engenharia plena, na engenharia elétrica, posteriormente criada, e na engenharia civil. Participei como professor em toda a criação dessas diversas universidades, desses diversos cursos de engenharia plena. Lecionei diversas disciplinas nesses cursos, principalmente circuitos e equipamentos elétricos e teoria de eletricidade, na engenharia mecânica plena e de operação e na engenharia metalúrgica. Materiais elétricos, linha de transmissão, distribuição de energia elétrica no curso de engenharia elétrica, e instalações elétricas prediais e comerciais na engenharia civil. Minhas atividades docentes, por diversas vezes, fui homenageado pelos formandos, tanto com nome de turma, quanto como paraninfo, quanto como patrono. Isso muito me agrada e, evidentemente, muito agradeço a todos esses alunos. Durante o meu período de atividade profissional em Joinville, me associei ao CEJ,
e isto em 1970. E atualmente sou também sócio honorífico da AREA, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itajaí. Neste mesmo período, já nos anos 80, a Ingeco comprou parte das ações de uma fábrica de imóveis em São Bento do Sul e, com isso, assumiu, juntamente com um dos outros sócios, o controle acionário daquela empresa. E na Móveis Artesol eu assumi como diretor industrial e, posteriormente, como diretor técnico da empresa. Cumpri 4 mandatos, ou mais precisamente, 4 mandatos, ou melhor, 5 mandatos, como conselheiro do CREA de Santa Catarina, representando inicialmente a FEG e posteriormente representando também o Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Por 6 anos, fui coordenador da Câmara Especializada de Energia Elétrica do CREA de Santa Catarina. Fui vice-presidente do CREA de Santa Catarina em 1994, coordenador adjunto e titular dos CREAs, das câmaras especializadas de engenharia elétrica do Brasil em 1992 e 1993. Conduzi como coordenador da comissão eleitoral a primeira eleição direta para presidente do CREA e do CONFEA, entidade federal, em Santa Catarina. Em 1996, com o apoio do Centro de Engenheiros de Joinville e outras associações no estado de Santa Catarina, fui eleito presidente do CREA de Santa Catarina por 3 anos. Em 1995, assumi a função de coordenador pelo Colégio de Presidentes à Comissão Internacional de Engenheiros e Arquitetos do Mercosul, representando então todos os CREAs do Brasil nas reuniões com os profissionais do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. Durante o meu período de vice-presidente, em 1994, eu iniciei uma negociação com a Unimed de Joinville para elaborar um plano que pudesse atender aos profissionais de Santa Catarina e seus familiares. Esse plano foi consolidado e assinado ainda na gestão do então presidente do CREA, em que eu era vice, o engenheiro Wilson Lang. Até hoje, esse plano é considerado como o melhor plano de saúde promovido por todos os CREAs do Brasil, e invejados por eles, como em diversas reuniões nós fomos chamados para discutir esse plano. É o maior plano da Unimed de Joinville, com aproximadamente hoje 20 mil usuários do plano, entre profissionais e seus familiares. Em 2003, fui convidado pelo CREA de Santa Catarina, o presidente, engenheiro Rogério Novaes, para exercer a função de coordenador regional da Caixa de Assistência
mútua no estado de Santa Catarina. Nesse período, corri o estado inteiro divulgando o que era a mútua, quais os benefícios que essa entidade poderia fornecer aos profissionais e convidando os profissionais a usarem, porque essa mútua absorvia, na época, 20% de todas as RTs emitidas. E tínhamos um desafio de que os 50% dos valores recolhidos em Santa Catarina voltavam à Caixa de Assistência de Santa Catarina para que nós pudéssemos emprestar isso ou promover ações em benefício dos profissionais de Santa Catarina. E se nós gastássemos esse dinheiro, esses 50% passariam a 80%. Então, como eu disse, percorremos o estado divulgando e oferecendo esse dinheiro aos profissionais, tanto para aquisição de veículos, como para aquisição de escritórios e diversas outras atividades que vinculassem a profissão deles. E, além disso, planos turísticos e também planos de auxílio-saúde. Então, conseguimos com isso nos tornar o segundo maior caixa de assistência em número de associados, perdendo somente para São Paulo, e a maior caixa de assistência em número de valores ofertados ou emprestados aos profissionais. E, com isso, conseguimos melhorar a condição de repasse de dinheiro para a Caixa de Assistência de Santa Catarina, e esse dinheiro passou a ser circular em Santa Catarina. Posteriormente, em 2005, fui convidado pelo então presidente do CONFEA e seu plenário para exercer a função interina de diretor técnico da Mútua em Brasília. E fui para lá por 6 meses, exerci essa profissão, tentando melhorar as condições dos empréstimos e criar novas modalidades de empréstimo em que nós pudéssemos gastar esse dinheiro. Era fundamental que esse dinheiro fosse gasto, porque o melhor lugar de guardar esse dinheiro seria na mão dos profissionais, porque eles provinham dos profissionais e deviam estar girando na mão dos profissionais para gerar negócios, gerar a abertura de empresas e demais atividades nas áreas de engenharia e então arquitetura. É lógico que o passado dessa mútua é um passado muito feio de se contar, em diversos golpes dados a sumiço de dinheiro, sumiço de ouro, compra de propriedades inadequadas, propriedades que tiveram que ser compradas 2 vezes. Então, ela teria um passado, porém, neste período em que ela se tornou uma empresa séria, sob um efetivo controle do CONFEA, que até hoje permanece assim, graças a Deus. Não tivemos mais aquelas barbaridades na sua criação. É lógico que isso, graças aos profissionais que estão usando esse dinheiro. Esse dinheiro está, em vez de se comprar apartamentos em Brasília, como se fez na época, hoje estão na mão dos profissionais. Isso é tremendamente importante. Estão na mão das entidades para promover a valorização das profissões, para promover o treinamento e a educação continuada
na área profissional. Em 1969, mais precisamente, em fevereiro de 1969, eu me casei com a minha atual esposa, Carolina Glavan, quando tivemos 3 filhos. José Roberto, hoje com 53 anos, Cláudia Carolina, com 47 anos, e Luciana Helena, com 45 anos. Em 2021, tive a honra de ser agraciado com a Medalha do Mérito da Engenharia pelo CREA de Santa Catarina, por indicação do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Isso muito me honra e praticamente coroou a minha vida profissional, que hoje estou praticamente aposentado.